Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentista Internacional. E nesse episódio nós vamos falar sobre o custo de vida de morar e trabalhar como dentista na Europa. Vamos lá, roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniele Bacelar e agora eu estou com o meu companheiro aqui de vida e de profissão, Gustavo Bacelar. Diga oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Então hoje vamos falar sobre o custo de vida, tipo dados reais aqui de 2026. A gente vai mostrar para vocês um mapa de quanto custa morar e viver como dentista em Portugal. E tudo com dados reais de pesquisas feitas tanto por instituições muito validadas em Portugal, quanto até por algumas pesquisas internas nossas, não é, Gustavo? Tipo aluguel e tudo isso, e você vai saber tudo o que acontece agora nesse podcast. Pois então, sem mais enrolação, quando as pessoas vêm procurar a gente, geralmente elas querem só validar o diploma, mas existe muito mais por trás disso. Não é só validar o diploma, é um sonho atrás dessa validação de diploma, atrás desse papel, que é o quê? Qualidade de vida, não é não, Gustavo? Exatamente, a maioria busca realmente qualidade de vida, se não todos, a busca principal é essa, principalmente segurança, ter um melhor retorno sobre o que se paga, ter produtos e não só produtos, mas assim, ter realmente uma qualidade de vida melhor, poder usufruir das coisas, de experiências, poder estar livre, é basicamente isso, eu acho. Exatamente, então quando uma pessoa vem procurar por a gente para validar o diploma em Portugal e poder ficar mais livre para poder fazer essa transição e mais tranquilo para poder manter a família de uma forma bem organizada em um outro país, a gente sabe que ele está pensando o quê? Na segurança e no futuro da família dele. A maioria das pessoas que vem procurar a gente, elas têm famílias. Então a gente leva isso muito a sério porque nós também temos família e sabemos a importância disso, o valor da qualidade de vida para nossa família que está aí atrás desse diploma, atrás desse papel aí carimbado, certificado para trabalhar na Europa. Então vamos lá para a primeira pergunta que sempre fazem, né? Qual é o salário do dentista em Portugal? Quanto ele ganha? Gente, salário de dentista é uma coisa muito... depende de muitos fatores, vamos dizer assim, porque não existe um salário certo. Só se você tiver um contrato também muito fixo em relação a isso. Então, a gente trabalha mais como porcentagem, parceria. E aí, a gente tem que comparar também com o salário mínimo de Portugal. O salário mínimo de Portugal, em 2026, está a 920 euros bruto, tá? Significa que ainda vai abater alguns impostos aí, como segurança social e tal, se você pagar esses... Provavelmente se você recebe um salário mínimo, você paga esses encargos e tudo. Mas... esse é o valor bruto. E quanto é realmente que um médico dentista ganha em Portugal? Gente, um médico dentista, se ele trabalhar os 5 dias da semana, em várias clínicas e também com acordos, vamos dizer assim, que sejam bons para ele. Então, a partir de 30% a 35%, a gente vê aí que os dentistas eles podem ganhar inicialmente entre 1.590 a 2.740. Existem dentistas que ganham mais ou menos, mas isso é um dado de média que foi feita pelo portal do Indeed e pelo JobTed Portugal. Então, isso daqui são instituições que fazem pesquisas de mercado e colocam dados reais. Esses dados foram coletados agora, em fevereiro de 2026, então estão super atualizados. Mas, Dani, se eu tiver uma especialidade, como é que funciona? Calma, peraí, demais. Vamos lá. Vai lá, Gustavo. Se eu for muito rápido, ele me prende. Isso é importante, o que Dani falou aí, que é o seguinte, a fonte. Porque a gente já fez um vídeo parecido... sei lá, uns 3, 4 anos atrás, e aí teve gente rebatendo, porque não é isso. A gente nunca tira da nossa cabeça, tá? Não é invenção. A gente sempre vai pesquisar as fontes. E aí, confronte as fontes, não a gente. Isso a gente está tirando das fontes, tanto, principalmente dessas profissionais, tá? E a gente também dá alguns valores com base no que a gente vê também. Quando a gente fizer isso, a gente vai dizer, olha, isso aqui é a partir da nossa experiência, do que a gente já viu, isso aqui é a partir dessas fontes, tá? Por quê? Porque a gente não vai chegar aqui e dizer assim, na minha cabeça é isso. Não, porque senão é maluquice, tá? Não é assim.
Então, vamos lá agora. As fontes que Dani falou, por exemplo, agora, de remuneração de dentista. São o quê? O portal Indeed e o JobTed, Portugal. E de agora de março, 2026. Ou seja, daqui a algum tempo pode estar diferente. Bom, é o que está dizendo o portal, tá? Cada um desses dois sites. Exato, gente. E o que significa isso? Carreira inicial, vamos supor. Um médico dentista acabou de sair da faculdade. Ele vai ganhar mais ou menos isso. Mas aí você pensa, mas Dani, eu já sou formado. Eu já sou formada, eu já tenho uma experiência muito grande. Eu continuo ganhando isso? Sim, você continua ganhando isso no início, porque você está recomeçando. O dono da clínica, ele está começando a te conhecer, a sua forma de trabalhar, se realmente você abraçou a cultura da clínica ou não. Como é que você está? Como é o seu nível de tratamento? Então, a partir disso, ele vai te dar tratamentos um pouco mais complexos e mais caros para você fazer. Isso pode demorar o quê? Entre 3 a 4 meses ou um bocadinho mais. Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua forma de interpretar isso e de até abrir oportunidades, né? Porque a gente tem que também sentar com o dono da clínica e falar, olha, eu sou especialista nisso, eu gostaria de só atender isso aqui nessa clínica. E aí ele vai fazer o quê? No início ele vai te dar todas as especialidades. Mais simples, porque ele quer conhecer como é você na clínica com o paciente, sua relação depois com a clínica, como é que vai ser isso. Depois ele vai começar a te dar tratamentos mais complexos. Então vamos lá, você é um especialista. E aí especialistas, eles costumam ganhar em Portugal uma média, baseado também nesses mesmos sites de coleta, entre 5.500 até 6.500 mensais, tá? E a gente está falando de euros. Toda a gente ganha isso? Não. Quais são as especialidades que ganham mais, gente? Implantodontia, ortodontia e pediatria, odontopediatria. Gente, esses profissionais ganham imenso dinheiro, tá? E outros profissionais também ganham dinheiro, como prótese, endo, por exemplo. A gente teve um cliente mesmo, e agora nossa percepção, vários clientes, que logo no 3º mês já ganhava 3.000 euros só trabalhando com endodontia. Ele é especialista em endodontia. É possível, ele abriu caminho para isso. Ele iniciou conversas que fossem conversas interessantes. Ele abriu um network de qualidade para ele. Ele começou a trabalhar na clínica que ele não gostava tanto e foi conhecendo, tendo outros contatos, foi conhecendo outros dentistas. Quando ele viu, ele estava trabalhando numa clínica maravilhosa e atualmente ele trabalha só em 2 clínicas. Olha que maravilha! 2 clínicas, metade da semana trabalha em uma, metade da semana trabalha em outra e ganha imensamente bem. E assim, não faz 3 anos que ele migrou para Portugal. Pois é, e é importante ter em mente isso, que cada pessoa vai ter o seu caminho. Cada caminho é diferente de um e de outro, tá? Isso aqui que a gente está dando são médias, são aproximações, assim, valores reais, mas não quer dizer que vai ser isso para você. Pode ser mais, pode ser menos. Vocês querem ver uma coisa? Tem gente que reclama muito, diz, porque eu já vi gente que não estava no dentista internacional. A gente estava fora dizendo, que isso aí não ganha isso. Normalmente quem está aqui não ganha pouco, assim, sabe? A experiência que a gente vê não é tanto assim, depois de validar o diploma. Aí vamos lá, eu vou trazer a minha experiência para cá. Quando eu comecei a trabalhar como dentista, eu trabalhava 2 turnos na semana, não sei se você lembra, só 2 turnos, porque as pessoas ainda estavam me conhecendo. E no primeiro mês eu ganhei 450 euros, algo do tipo, tá? No primeiro mês. Tinha poucos pacientes e tá tudo bem. A partir do 4º mês, a gente já tava rondando os 1.500, 2.000, não foi? Pois era por E a aí. gente trabalhava muito mais. A gente não, eu trabalhava muito mais no consultório, né? Então isso é progressivo. Não imagine que você vai sair, vai começar a sua vida em Portugal como dentista e já vai ganhar imenso dinheiro. Não vai acontecer, porque não aconteceu com você quando você saiu da graduação. Você está recomeçando em um outro país. Então, isso é normal. Essa progressão de aumento de ganho é normal. Concorda Exatamente. comigo? E tem que tomar cuidado com as propostas, porque você vai encontrar propostas de tudo quanto é jeito. Dani já teve proposta de ganhar 8%. E já trabalhou ganhando muito mais que isso, 5 vezes mais que isso. E com uma tabela diferenciada.
uma tabela só dela, que era mais alta do que a tabela da clínica. Ou seja, você vai encontrar de tudo quanto é jeito. Tá? E fora isso, você também pode alugar. Você pode alugar um turno no consultório, tipo, tem um consultório que você geralmente trabalha lá, vamos supor, quartas-feiras de manhã. Você chega e sabe que tem um tempo ocioso. Você pode propor isso pro dono. Olha, eu queria alugar esse espaço por esse período daqui, esses dias na semana, você aluga para mim. Geralmente, quando você tem tempo ocioso, o dono da clínica, ele quer fazer aquilo dali render e ele pode alugar para você. Então, isso é uma estratégia também para você ganhar um bocadinho mais. Então, vamos lá agora falar sobre o custo de vida 2026, né? É outro tema que todo mundo sempre pergunta. Dani, custo de vida. Eu vou mudar para Portugal. Quanto eu preciso ter para me manter por mês? Eu e meu cônjuge, ou eu e minha família, com filhos e tal. Então, a gente fez uma pesquisa super legal para vocês, para compartilhar aqui de uma forma bem superficial. Então, vamos lá. Para um casal, um custo de vida confortável, por quê? Quando a gente fala que a gente quer que vocês imigrem, a gente não quer que você sobreviva em Portugal. A gente quer que você viva com qualidade de vida. Não significa que é luxo. Significa que é qualidade de vida. Pois é, não é pra sair do Brasil ou de qualquer outro país pra ir passar perrengue na Europa, não. A ideia não é essa. Gente, perrengue. Vamos lá. Pra passar dificuldade na Europa. Então, a gente pegou esses dados também. Todos esses dados, além de pesquisas internas nossas, nós usamos também sites como Idealista, que tem aí muita coisa de arrendamentos que são arrendamentos reais. Então, vamos lá. Um casal... quanto custa mais ou menos eles viverem em Portugal, contando com aluguel, tá? Que é o arrendamento, alimentação e lazer. Lazer que a gente está falando são lazeres tipo mais econômicos, tá? 1.940 euros. Em média, é isso. E um casal que tem um casal de filhos também, um casal que tem 2 filhos, geralmente esse valor fica entre 3.000 euros até 3.500 euros, considerando que esta família mora num T3. O que é T3? É um apartamento de 3 quartos. É importante falar que o casal considerou um T2, tá? T2 é o quê? Isso. Tipologia 2 quartos. Entre um T1 e um T2, fica assim. Então, ou um quarto ou 2 quartos. Então, vamos lá. Vamos para os valores mais detalhados e a gente pegou o valor de menor aluguel e o valor de maior aluguel. Lembrando que o menor aluguel que a gente pegou, nós estamos visando aqui quem é que está querendo validar o diploma. Então, sempre é perto das regiões que tem faculdades. Porque não faz sentido também eu te colocar num lugar que fica imensamente longe de uma faculdade, porque aí você vai ter que pegar muito trânsito, muito deslocamento, e aí a qualidade de vida que você busca, você vai gastar justamente no deslocamento. Não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Para um casal sem filhos... Um arrendamento tipo T1, T2 vai sair entre 800 euros em Braga, que é uma cidade maravilhosa, até 1.350 euros em Lisboa. Você consegue mais barato do que isso em Braga? Consegue. Pode não ser em Braga. Em outras cidades você consegue bem mais barato que isso, mas você vai estar longe de grandes centros. Braga é um centro muito legal. É uma cidade muito boa, é grande, tem uma assistência boa perto do porto, perto de aeroporto. Então, é uma cidade muito boa para se morar. Tanto que tem vários brasileiros que estão chamando agora de... Como é? Bragazil, acho que é isso. Tem vários brasileiros em Braga e assim, uma cidade linda, maravilhosa. Mas não é uma cidade pra mim, porque neva no inverno. Às vezes neva. Às vezes neva, então eu gosto de ficar no limite ali da sanidade mental climática pra mim, que é mais frio do que o nosso porto. Então vamos lá. Supermercado. Gente, supermercado em Portugal costuma ser muito mais barato do que supermercado no Brasil. Não sei qual é a sua referência no Brasil, mas, por exemplo, quando estou em Salvador, o supermercado ele dá muito mais do que esse valor. Então, vamos lá. Supermercado em Portugal, ele vai variar para um casal entre 400 euros a 450 euros. Você pode gastar mais? Pode, mas são com itens não essenciais, tá? Os itens essenciais a gente fica aí entre 400 euros até 450 euros, tá bom? Contas fixas. As contas fixas a gente está contando como luz, água, gás, internet, que é incrivelmente mais barata quando a gente compara com o Brasil, né? Não, Gustavo? Se bem que agora eu acho que tá parecido, mas assim, já foi muito mais barato em relação a isso. O Brasil
Eles baixaram mais agora, mas a qualidade da internet não tem comparação. Exatamente. A de Portugal é muito mais rápida, mais estável. O que se paga é muito acima do que se paga no Brasil, em termos de qualidade. Mas essas contas fixas, você vai gastar entre 180 e 220 euros por aí. Depende, porque quando chega no inverno, as pessoas acabam gastando muito mais gás, muito mais eletricidade. Então, isso daí depende também da época que você está vivendo, tá bom? O telemóvel também, o telemóvel tá incluído nisso aí, né? Telemóvel também tá incluído. Tem até uma nova operadora em Portugal, não vou fazer publicidade, mas que baixou muitos preços. Tá? Uma coisa fantástica essa nova operadora. Ela entrou realmente assustando o mercado, assustando a concorrência. Veio aí para baixar os preços, né? A gente vê muito esse mercado livre em Portugal. Outras empresas entrando justamente para ter uma concorrência mais leal. Isso é muito bacana. Transporte, gente, a gente está pensando assim. Você acabou de chegar em Portugal, para que adquirir um carro logo de cara? Então, use o transporte público. Tanto que esses arrendamentos a gente coloca perto de vias que você pode ter transporte público, que ele não é tão escasso. Então, vamos lá. O transporte público para o casal, você vai gastar mais ou menos uns 80 euros, que é o quê? São os passes mensais, os cartõezinhos do andante, ou os... Enfim, cada lugar tem o seu cartãozinho. Eles botam um nome diferente, acho que é navegante, não sei. Navegante, exatamente. É o navegante. Em Lisboa é o navegante, no Porto é o andante. Tem algumas cidades que não tem isso, não tem esses passes, mas é mais ou menos isso que você gasta, 800 euros em deslocamento por mês. 800 não, 80. 80 é muito. euros. Ai, meu Deus, 800 euros. Paga parcela de carro e tudo. Ai, viagem de avião. Vem pro Brasil, vem pra Dubai, vai pra não sei quantos lugares, mora lá. Lazer extras, mora lá, 300 euros com lazer extras. Por quê? Você pode gastar, você não gasta tudo em lazer, esses 300 euros. É importante você fazer uma reserva financeira. Então, esses extras é o quê? Você tem o dinheiro, guarda esse dinheiro para qualquer eventualidade, qualquer emergência. Então, desse dinheiro, 150 pode gastar em lazer e os outros 150 guarda para qualquer emergência, tá? Então, aí, quando a gente junta tudo isso, aí fica entre 1.800 a 2.400 euros por mês. E uma curiosidade para quem gosta de carro, quem pretende ter carro em Portugal, é completamente diferente, tá? O IPVA é muito mais barato. É tipo, sei lá... O IPVA do nosso carro é 150 euros. Por ano. Por ano. E acho que é menos que isso, é 130 e qualquer coisa, 140, alguma coisa assim. O IMI que é 150 euros, eu acho. O IMI que é assim. E o que mais? Seguro. O seguro também é muito mais barato que no Brasil. Tá? Seguro de carro, completamente diferente. Vamos seguir. Então vamos seguir para uma família, gente. Para uma família a gente está pensando no T3. Por quê? Quando você muda, você não quer ficar num apartamento pequenininho. Você não vai pegar uma família com 2 filhos e colocar no T1, T2. Vai virar confusão. Então, geralmente, você vai para um T3. E quanto é um T3? O T3 é um apartamento de 3 quartos. O T3, ele tá custando aí, em média, entre 950 euros em Braga e até 1.700 euros em Lisboa. Isso a gente tá falando em Lisboa fora do centro, tá? Mas ainda perto de zonas que você pode se movimentar com transporte público. Na região do Porto, que eu sei que muita gente vai para nossa amada cidade, a gente fez uma pesquisa também mais detalhada e vimos que temos aí imóveis muito bons, não é, Gustavo? T3, perto de áreas que tem metro, que tem autocarro, tudo isso, e que você paga em média uns 1.200, 1.350 euros, um T3 muito bom. Você vai achar de tudo, você vai achar de tudo. A gente já encontrou T3 bom, grande, por 1.200 euros por mês. Já encontrou T1 mais caro que isso, mas aí completamente inviável. A pessoa, não sei onde é que tá com a cabeça alugar um T1 por mais do que isso, mas enfim. Tem T2 também nessa faixa, tem T2 mais barato que isso. Tem T2 de quanto? Acho que 900 euros. Acho que era mais ou menos isso. Dá pra encontrar com preços mais em conta, apartamentos bons e assim, agora é questão de pesquisar, sabe? Porque vai ter de tudo. Tem imóveis caríssimos, tem imóveis péssimos que estão muito abaixo disso.
esses valores que a gente tá falando são imóveis muito bons para se morar, muito bom mesmo, mas Em só localidades que boas. em localidades boas, com acessos, com transporte. A diferença é que não vai ser um de alto luxo, extremamente luxuoso, caríssimo, que tá saindo um monte de lançamentos assim, mas são muito bons, a qualidade é muito boa por dentro do apartamento e por fora também. É questão de pesquisar e visitar. E assim, gente, muitas pessoas ficam até com receio de alugar pela internet. E a gente também não gosta muito disso. Então, o que é importante? Encontrar um corretor, para que esse corretor vá no apartamento, faça uma videochamada com você, providencie toda a documentação para você, para que no dia que você chegar em Portugal, já está tudo direitinho para você entrar no apartamento. Então, esse corretor, inclusive, ele pode providenciar ligação de eletricidade, de gás, de tudo isso. Ele pode providenciar tudo isso a partir de uma procuração que você vai fazer para ele. Então, ele pode facilitar a sua vida imenso e você, ao invés de ficar no hotel quando chegar em Portugal, já pode ir direto para o seu apartamento. Já poupa bastante. Isso, já poupa bastante. A diária de hotel. Então, vamos lá para supermercado, que supermercado também é uma festa com criança, né? A gente entra no supermercado, as crianças ficam alucinadas lá. Então, supermercado com filhos, a gente gasta em torno de 600 a 700 euros por mês, tá? Contas fixas. As contas fixas que a gente já falou, que é água, eletricidade, internet, gás, telemóvel, a gente vai gastar aí em torno de uns 250 a 300 euros. Lembrando que períodos que você gasta mais, como o verão, que você gasta muito em ventiladores e ar-condicionados, e o inverno, que você gasta muito em aquecedores, aí pode sair um bocadinho mais. Mas depende do lugar. Depende do lugar. Nossa conta no inverno é muito mais cara do que no verão. Mas enfim, Por quê? Porque é o aquecedor que mais utiliza, tá? Pelo menos no Porto, na nossa realidade, a gente costuma utilizar mais o aquecedor do que o ventilador gasta pouco. Assim, a conta é muito baixa. É muito baixa, muito mais baixa no verão. A educação, muita gente fica pensando assim, ai, meus filhos, vou botar numa escola. Gente, a educação pública de Portugal é excelente. Nossas filhas estudaram em escolas públicas por um período. E também estudaram numa IPSS, que é justamente uma público-privada, uma que a gente paga só um valor pequenininho e o governo paga a maior parte. Então, tem muita coisa boa, tá? E você vai gastar aí, em média, com taxas de educação, vamos dizer assim, uns 100 euros por mês para materiais e alimentação escolar. Se for o seu caso, porque tem casos que a alimentação escolar já está 100% incluída nesse momento. Então, fica aí a dica. E se for escola privada, aí fica um bocadinho mais caro. Então, aí ronda entre os 400 euros até os 700 euros mensais, tá? Por filho. E mesmo os materiais, assim, o governo dá muita coisa. Pois. Por exemplo, tem um kit que vem um notebook, um laptop, tem várias coisas. E depois você tem que devolver, tá? O laptop. Exatamente. Mas usa durante o ano letivo, a criança pode usar. E é fantástico isso, sabe? O governo dá muito material escolar. Saúde. A saúde pública em Portugal, ela é gratuita, tá? A saúde pública gratuita é ótima, né? A saúde pública em Portugal... A saúde pública paga. Você paga uma taxazinha, mas é bem pequena, se bem que eles tiraram até essa taxa moderadora, que eu gostava até dela. Coisas, tiraram já. Mas, vamos lá. A gente usa... Sim, o sistema público, mas também nós temos filho, quem tem filho também vai entender isso. Quando o nosso filho fica doente, a gente quer um atendimento logo rápido. Então, a gente também tem um seguro de saúde privado. E esse seguro de saúde privado, você paga entre uns 60 euros pode rondar até os 160 euros por mês, justamente para um seguro de saúde. Mas isso é para os 4, você tá falando? Isso é para os 4, tá? Pois é importante dizer, porque isso não é para cada um, não. Não é para cada um, não. É para os 4 juntos, tá? Então, aí vai rondar mais ou menos esse valor, entre 60 a 160 euros por mês.
E aí, quando a gente junta tudo, você vai ter um gasto aí entre 2.800 até 3.800 por mês, tá bom? O nosso, a gente paga uns 30 e qualquer coisa, 36 euros, se não me engano. E como é que funciona? Em vez de você, por exemplo, quando vai ao médico, pagar 90 euros a consulta particular, você paga 15 euros de taxa moderadora, tipo isso assim, sabe? É com participação que chama. E para fazer exames, a mesma coisa, paga, sei lá, o exame é 3, 4 euros, paga alguns cêntimos só. É assim que funciona, muito mais, você paga uma taxazinha para evitar o consumo exagerado. Se for internado no nosso, se fizer cirurgia, tiver internado e tal, o máximo que se paga de hospital são 500 euros. Pô, isso aí é muito bom, tá? E aí você pode estar pensando assim, Dani, você me mostrou uma média de custo de vida para uma família. E aí o mínimo que eu vou gastar aí é uns 2.800 euros. Mas no início do meu trabalho como dentista, se eu entrar nessa média, eu vou ganhar 1.500, 1.600 euros mais ou menos. A conta não fecha. E aí que entra o seu fundo de reserva, não é, Gustavo? Você tem que estar planejado para isso. Você tem que entender como funcionam os números. Quanto você vai gastar? Para você não se colocar em uma situação difícil como a gente vê inúmeros dentistas fazerem. Tá? Tem gente que simplesmente chega em Portugal sem planejamento nenhum, sem estrutura nenhuma e acaba metendo os pés pelas mãos. Pois é, isso aí. Tem que sair do Brasil, de qualquer outro país, já com um plano. E o ideal é também que não gaste logo o fundo de reserva. Se conseguir trabalhar em Portugal, já consegue, já faz isso, tá? Para obter já uma renda em euro. Isso é o ideal. Para poder... Foi assim que a gente fez, inclusive. É muito importante esse planejamento, porque ele vai ser o seu mapa da mudança praticamente. Você vai ver quando realmente você está pronto para dar esse próximo passo. E aí é muito bacana porque você tem comunidades que dá para fazer networking de qualidades, como o LinkedIn. Você pode conversar com outros dentistas ali dentro, donos de clínicas, e até oferecer serviços seus, como serviços de ACD, de gestor de pacientes, gestor de clínica. Tem muito dentista aí que tem MBA. Por que não usar? Pois é. Não usar isso ao seu favor nesse momento. Então as pessoas têm que começar a abrir um bocadinho a cabeça, vendo tudo o que pode fazer. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela falou assim, Dani, eu tô pensando em ser representante de alguma marca de produtos que eu trabalho. Pô, excelente, fala com as empresas e tem oportunidade para isso também. Então tem muito campo que você pode atuar enquanto você está validando o diploma. É isso aí, tem que fazer essas coisas, isso aí é o caminho do sucesso, sabe? As dificuldades vão existir, mas o ideal é a gente focar no objetivo e vai sempre buscando superar isso. Isso torna a vida legal. Exatamente. Então, quem tem receio justamente de migrar é porque existe um medo por trás. E a gente precisa tirar esse medo. Como é que a gente tira esse medo? Com conhecimento. Então, a gente trouxe esse podcast aqui para esclarecer alguns pontos do que está acontecendo agora em termos econômicos de 2026 em Portugal, para você entender essa dinâmica. E lógico, quanto mais você entra na Europa, maior é o salário, mas também maior é o custo de vida e a gente tem que entender isso quando a gente faz uma comparação. É isso aí. E fora de Portugal, por exemplo, os salários são muito maiores, de modo geral, sabe? Alguns países não vão ser parecidos, mas assim, por exemplo, França, Holanda, Dinamarca, esses são países onde Dani já teve proposta de trabalho, inclusive Dinamarca foi este ano, não foi? No início do ano? Foi. E normalmente esses países, Irlanda não teve ainda não, né? Não. Mas enfim, esses países aí, as propostas giram em torno de, sei lá, 15 mil euros, por exemplo. Tá? Não é raro acontecer isso, não. Exatamente. 15 mil euros por mês. Por mês. Então, e quando você tem uma especialidade que eles querem mesmo, você pode chegar até os 50 mil euros por mês. Mas você também vai trabalhar imenso. Não fique imaginando que você não vai trabalhar pouco, que você vai trabalhar pouco, não. Você vai trabalhar imenso, mas você também vai ser remunerado muito bem por isso. Mas para você dar esse passo, você precisa ter o seu diploma validado, seja por qualquer tipo de concurso que esteja aí dentro dos seus planos em Portugal.
Então pronto, gente. Acho que a gente falou tudo nesse podcast, que a gente queria trazer para vocês um panorama geral em termos de quanto o dentista ganha, em média, quanto é o custo de vida, tanto para um casal quanto para uma família. Então, para vocês entenderem aí, estruturarem essa sua mudança e conseguirem colocar no papel e tirar esse sonho do papel, começar a estruturar o seu planejamento para dar o próximo passo. E o que a gente puder ajudar, por favor, coloque aqui nos comentários que a gente vai ter muito gosto de ler, responder e quem sabe fazer um podcast sobre sua pergunta. Pois é, uma ótima ideia, pode dar sugestão de temas. Seria ótimo se vocês dessem sugestão de temas também. Tá bom, então ficamos com mais um episódio, espero que tenha te ajudado imenso, um grande beijo, até o próximo. Tchau, pessoal.